Donald Trump segue aprontando das suas. O fascistão laranja agora mirou suas baterias para o Brasil. Na quarta-feira, dia 9 de julho, anunciou uma taxa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. Numa cartinha direcionada ao nosso país, Trump não escondeu duas de suas intenções. Chorou pro Bolsonaro, que está respondendo aí o processo contra os golpistas no STF, disse que é um absurdo, uma vergonha. E também mencionou, fazendo beicinho aí, pelo tratamento que, segundo ele, está sendo dado para as empresas de tecnologia americanas. Mas não é só isso que está por trás dessa medida, ou, enfim, desse ameaço que Donald Trump dá no Brasil. E para a gente tentar entender o que quer e a quem quer atingir Donald Trump, e também tentar entender as consequências econômicas, sociais, políticas desse anúncio aqui no Brasil, mas também lá fora, o Lado B Revista tem a honra de receber novamente Normando Rodrigues, advogado e mestre em ciências jurídicas e sociais, um grande amigo, um grande parceiro do Lado B. Normando, sempre o máximo batendo papo, a gente já fica aqui batendo papo em off, já fala com a Gil, já fala com o Rodrigo, é sempre muito legal receber. Antes de mais nada, queria agradecer pela parceria, né? Você, através do seu escritório, tem sido um grande parceiro do Lado B, a confiança, o carinho que vocês nos receberam, você, os sócios, os colaboradores, trabalhadores, enfim, todo mundo lá do escritório que ajudaram a gente a fazer o Lado B Revista, que ampliou o debate, trouxe a gente para uma nova mídia que é o YouTube, a gente onde está muito forte, trouxe a gente para as redes sociais, onde seus cortes principalmente, mas os cortes de convidados em geral tem bombado no TikTok, no Instagram, então a gente está muito feliz de entregar mais uma temporada do Lado B Revista, e a gente encerra com chave de ouro aqui com a sua presença, que é alguém que nos ajuda a entender, né? Porque é difícil de a gente entender, você pelo menos tenta nos ajudar aí, tenta clarear um pouco as nossas ideias. Bem-vindo. Muito obrigado, Caio. É uma honra novamente estar aqui com vocês. Honra e alegria, né? Todo mundo que é convidado acaba falando a honra e alegria, honra e alegria. Não, mas é verdade mesmo. Assim, é legal participar, é uma relação amiga, de confiança, e o Lado B faz um trabalho importantíssimo na comunicação de esquerda que a gente precisa nesse momento frente às mídias digitais, sem dúvida nenhuma. O famoso, não é terapia, mas é terapêutico. A gente começou o Lado B do Rio por isso. A gente era uma forma da gente semanalmente estar ali desabafando, e você já falou sobre isso, né? Um pouco. Já te falei mais de uma vez, cada vez que participa é desopilar o fígado. Pois é importante mesmo. E antes da gente entrar na conversa de hoje, a gente vai convidar todos que estão nos assistindo a se inscrever no canal, ver se está inscrito direitinho, deixa seu like, ativa as notificações, deixa seu feedback, seus comentários aí também. A gente luta contra o algoritmo, a gente fala sobre isso. O YouTube deve ficar chateadinho porque a gente tá falando sobre isso agora, mas aí também é problema dele. O criador de conteúdo, ele precisa da interação direta de quem tá querendo receber esse conteúdo, né? A gente não basta mais agora a gente ter, por exemplo, 10 mil quase assinantes no canal. A gente não entrega o nosso conteúdo para 10 mil pessoas, porque o algoritmo entende que ele escalona lá, que tem coisas, enfim, que são mais interessantes para você, que são produtos maiores, sem contar, né, o famoso alcance pago, né, então, que a gente não faz. Então, a gente luta contra isso, então a gente precisa que ele entenda, você force a ele a entender que você não só assina o Lado B, que você quer receber as coisas. Então, por isso, a gente fala de ativar as notificações, porque aí ele avisa. Nem sempre ele avisa, mas muitas vezes ele avisa que tem vídeo novo. A gente incentiva o like, que também você vai mostrar para ele que está gostando do nosso conteúdo e quer receber mais. Também espalha para mais pessoas. A gente incentiva o compartilhamento. É uma forma de ajudar o Lado B que é muito relevante, porque a gente faz um trabalho de boca a boca, a gente não investe em publicidade, a gente não investe muito em propaganda, a gente faz esse trabalho de boca a boca. Então, para uma pessoa que você indique a gente que de repente não conhece, ou de repente nem lembra da gente, viu uma vez e tal, manda esse programa, pra gente é importante, porque a gente quer driblar o algoritmo de alguma forma, né? A gente não vai voltar ao que era nos anos 90, nos anos 2000, né? De você falar assim, quero receber isso aqui. Você recebia lá na sua caixinha de e-mail. A gente sabe que não é assim, mas a gente quer tentar fazer com que você receba o que você quer receber, que é o conteúdo do Lado B. A gente não
pode mais deixar ser guiado pelo algoritmo, pelo menos não 100% das vezes, né? O algoritmo já tá aí, já entende a gente de alguma forma, mas a gente tem que receber o que a gente efetivamente quer. A gente, principalmente a gente aqui da nossa idade, né? Da geração millennial, né? Que recebia lá, que falava assim, ó, quero receber isso aqui. A gente quer voltar um pouco a essa lógica e aí a gente conta com você, com essa interação. A gente tem a playlist dos programas do Lado B Revista. Hoje a gente faz esse último episódio dessa segunda temporada. São ao todo 18 episódios, ou seja, tem cultura, tem música, tem economia pra cacete, geopolítica pra cacete, tem comunicação. A gente falou aqui com um monte de gente muito legal. É conteúdo assim, sei lá, acho que deve ter mais de 20 horas de conteúdo. Teve programa de 1 hora, de 1h30, de 2. De tudo que você possa imaginar. Então a gente vai dar uma pausa agora no Lado B Revista, espero voltar em breve. Enquanto isso, você pode maratonar aí os outros 17 episódios. Certamente, se você não viu algum, acho que vale, porque eles, inclusive, a gente pensa no Lado B Revista de uma maneira mais fria, para ele fazer valer daqui a 1 ano, para ele ter alguma coisa para você tirar daqui a 6 meses, né? A gente não tenta fazer ali no hard news, no quente, para não se perder. Então a gente convida vocês também. Tem outros conteúdos do Lado B, tem videocast do Lado B do Rio, tem cortes, enfim, tem um monte de coisa aí para você ver aqui no nosso YouTube, e a gente espera que você que assinou, que se inscreveu, possa estar curtindo aí, possa curtir, possa compartilhar, interagir com os nossos conteúdos aqui no YouTube. A gente vai dar essa pausa, mas a gente volta. Normando, vamos lá, então vamos contextualizar, né? O Trump anunciou agora, a gente tá na sexta-feira, dia 11, né? Ele anunciou na quarta, dia 9, a taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, né? Não tem nem 48 horas dessa medida. Então, para contextualizar para você, é importante, né? A gente está aqui fazendo análises iniciais, só que muita coisa já aconteceu. A gente já tem muita coisa que a gente sabe que vai mudar, algumas coisas talvez vão mudar, mas de toda forma já repercutiu de várias maneiras. E aí é isso que a gente vai tentar entender agora. Talvez a gente até faça algum tipo de previsão, vai saber, né? Quando o programa for alguma coisa que aconteceu. Ou o contrário, né? Eles inverteram a lógica, pode acontecer, política, é assim mesmo. Mas acho que é importante, né, que a gente comece com uma análise ampla dessa medida, que ela faz parte de um escopo, de uma disputa que ele já está travando há muito tempo, que inclusive a gente já falou sobre aqui, da guerra comercial do Trump, tem um episódio sobre isso. Como é que você que análise você faz inicial dessa medida e o que você acha que o Trump efetivamente está querendo, ou seja, quem ele quer atingir e o que ele quer fazer com esse ameaço, né? Cara, é muito pano para manga para a gente desfiar. Vou tentar segmentar, né, tentando organizar o raciocínio, por algumas frentes. Uma delas é a psicológica, que eu acho que a gente tem que traçar, que é o perfil do Trump. Quem é Donald Trump e porque embutido nesse perfil pode estar uma resposta de uma reação, né, que tenha levado a essa decisão. Outra é econômica, né, e também geopolítica. Agora tem uma quarta frente que é muito importante, que é a gente analisar o impacto político disso no Brasil. Então vou deixar isso para o final, que talvez tenha uma luz no fim do túnel e não seja o trem que esteja vindo. Quem é Donald Trump? Né? Vamos situar isso, que é importantíssimo. Ele tem uma coisa em comum com vários outros personagens da hegemonia BBB grande, né? Que a gente está acostumado com a bancada do boi, da bala e da Bíblia, mas esses são só os lacaios, né? O BBB grande mesmo são os bilionários, os banqueiros, as big techs. Como vários outros personagens do BBB grande, é um perfil narcisista, doentio, né? Extremamente autocentrado, extremamente autorreferenciado, ignorante, muito ignorante da realidade à sua volta. O governo Trump ele é muito parecido com o governo Bolsonaro em vários aspectos, né? A gente brincava com o Bolsonaro de que o Bolsonaro tinha contratado um headhunter às avessas, né, para pegar o pior de cada setor para compor o seu governo. O Trump é mais ou menos a mesma coisa, né? E de saída, as razões não são econômicas, né? Tá descartado.
Trump é um fascista, um genocida, está diretamente envolvido no extermínio em Gaza, né? Israel transformou Gaza num campo de extermínio, não é mais um campo de concentração, um campo de extermínio a céu aberto, onde todos os dias são dezenas de mortos, centenas de mortos. Hoje tem uma notícia publicada, né, que já somam mais de 200 pessoas os mortos apenas nas filas para distribuição de comida. E nesse episódio tem uma outra característica que a gente deve falar sobre Trump, que é a corrupção. Importante, né? Às vezes a gente esquece, né? A gente esquece que os fascistas são corruptos. Todo fascista é essencialmente corrupto. Né? Mussolini, a família Mussolini ficou milionária com um episódiozinho da Sinclair Oil, uma empresa, na época uma grande empresa de petróleo norte-americana, que ele deu exclusividade para todo o território italiano e colônias em África, que ele pretendia, né? Que era Somália, Etiópia e Líbia. E isso não foi retirado da família. A família Mussolini continuou rica no pós-guerra com a grana dessa corrupção. Hitler foi corrupto, a gente sabe um monte de histórias. Só a casa lá nos Alpes que foi construída só para ele, com uma montanha só para ele, uma rodovia só para ele, um elevador só para ele. Só isso com dinheiro público, né? Já é muita coisa. E os Bolsonaro nem se fala, né? Não tem nem medida para a corrupção da família Bolsonaro. O Trump, ele ganhou dinheiro no primeiro mandato, ganhou muito dinheiro no primeiro mandato como empresário. Inclusive, muita gente o nominava de gestor incompetente e empresário prestes a falir, quando ele se elege a primeira vez. E ele ganhou muito dinheiro com essa medida. Agora, isso já foi noticiado, né? Porque ele faz manobras na Bolsa, né, consertadas com as decisões de governo que ele toma. Não existe nada parecido com conflito de interesses que é estudado na literatura, nas faculdades de direito norte-americanas como um instituto a ser combatido, né, mecanismo de corrupção, mas não existe nenhuma prevenção deles nesse sentido que tenha sido eficaz ao acúmulo de dinheiro do Trump. E o episódio em Gaza lembra a gente o quanto ele é corrupto, porque Israel e uma empresa americana, na qual o Trump tem participação, criaram uma empresa de distribuição de alimentos, e aí os israelenses se divertem matando os palestinos nos tumultos, né, da distribuição de alimentos, mas é uma empresa privada que ganha dinheiro do governo americano, ganha dinheiro do governo de Israel para fazer uma suposta distribuição de alimentos em Gaza, e os participantes são transparentes, dá para saber quem é que lucra com essa empresa. Então é assim, ele ganhou dinheiro com isso, como ganha em todas as medidas, mas ele não decretou o tarifaço de 50% do Brasil só para ganhar dinheiro. E o perfil psicológico narcisista tende a tomar tudo como pessoal. É meio uma história que muita gente não sabe da Guerra do Paraguai, que é o imperador Dom Pedro II, era amigo de juventude do Solano Lopes, que já era filho de ditador. Então, quando o Paraguai invade o Mato Grosso, né, para declarar guerra, etc., o Pedro II toma aquilo como ofensa pessoal. Tem um trecho que é registrado, o Caxias já está farto do morticínio e escreve ao imperador querendo a paz, e ele responde, não, só quando pegarem Solano Lopes, aí é que acaba a guerra. Pessoal. Era pessoal. E por que eu estou falando do pessoal? Porque a medida do Trump, ela sucede em muito poucos dias a cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, e a fala do Lula, em que, fechando a cúpula, ele diz que o mundo não precisa de um imperador, precisa de fortalecer as organizações internacionais e tal, que eu, numa outra oportunidade aqui com vocês, até falei que a ordem internacional Exato. já está desmontada. De fato, essas organizações não funcionam mais, seja o Conselho de Segurança de um lado, que o Lula atacou nesse discurso, né, que falou, chegamos ao cúmulo do absurdo em que os países que compõem o Conselho de Segurança é que violam as regras do Conselho de Segurança. Caso específico dos Estados Unidos, evidentemente. Mas, enfim, o Lula fez um discurso ineditamente duro com relação ao Império de Washington, né, no fim da cúpula dos BRICS. E isso viola, isso agride, né, a figura do Trump, quando ele diz que o mundo não precisa de um imperador. E a postura imperial do Trump é tão evidente que a oposição nos Estados Unidos está levantando uma bandeira da Guerra de Independência em 1776. Hoje a grande bandeira dos liberais americanos é nenhum rei,
Quer dizer, o perfil dele é tão clássico, né, que eles estão levantando a bandeira do nenhum rei, que era a bandeira do fim do século XVIII. Enfim, provavelmente uma reação psicológica envolvida nisso, como um grande motivador da decisão. Agora, tem também um aspecto geopolítico que a gente não pode ignorar e que está ligado também à cúpula dos BRICS, que é algo que se comentava como boato há muitos meses, pelo menos desde fevereiro eu me lembro de boatos rolando na internet, no noticiário sobre isso, mas que foi sacramentado nessa cúpula, que foi o quê? Brasil e China assinaram um acordo bilateral para estudos técnicos da construção da ferrovia transoceânica. Isso. Que vai aquele lugar... O Atlântico ao Peru. Ao Porto de Xangai, que é estratégico. Lembrando, o Porto de Xangai, né, bancado pela China no Peru, levou a Marinha Americana a começar a construir uma base naval no arquipélago das Galápagos, né, para desassossego da alma do Darwin, né, que deve estar rolando na sepultura, nos bichinhos dele lá. E começaria naquele lugar que os baianos dizem que o Brasil começou, né, em Porto Seguro. Iria de Porto Seguro até Xangai. Então a tomada de decisão no círculo interno do Trump é realizada muito poucos dias depois desse anúncio. E eu sou alérgico a coincidências. Né? Eu acho que tem um motivo aí. Estrategicamente, né, o BRICS é um problema para os Estados Unidos. Né? E interessa combater o BRICS. Por que eles não taxaram todo mundo? Não taxaram a China, com quem chegaram a um acordo, não fizeram mais sanções à Rússia, que já enfrenta sanções econômicas por causa da guerra na Ucrânia. Bom, aí tem uma lógica do seguinte: primeiro que eles não podem dispensar, e isso o empresariado americano bateu na porta do Salão Oval para gritar para o Trump, eles não podem dispensar o mercado chinês. Né? Essa disputa que ele faz com os outros países, assim, com a China, ele já fala mais baixinho, né? Ele não é maluco de mandar essa cartinha que ele mandou pra China. Vai falar que a China é comunista, pô. Vai falar que o Brasil, né, tá vivendo a ditadura. Fala lá que a China tá vivendo a ditadura, pô. Você vê que manda cartinha. As respostas da China, quando teve o tarifaço, foram ótimas. Tipo, estamos aqui há 5 mil anos, tudo bem, beleza, pode ir. E ele ficou maluco, né? Porque não teve provocação de negociação da parte da China. Ele é que ficou esperando. E aí finalmente bateu na porta dos chineses. E quando chegaram a um novo acordo, ele cantou de galo como se fosse uma vitória. Exato. Mas era completamente diferente do que ele pretendia. A ideia aí, eu acho que seria bater no BRICS no elo mais fraco. Quebrar a unidade através do Brasil. E o Brasil ele tem um papel importante no BRICS, não só pelo peso econômico, né, que é relativamente pequeno, considerável no mundo, mas não é pequeno perante China e Índia, mas é de fazer a ponte entre China e Índia. É de minimizar os antagonismos com a diplomacia brasileira. Basicamente, o governo do Brasil, a intervenção brasileira diplomática no BRICS, que impede que a dissensão ideológica entre a direita do partido do Modi, o primeiro partido de direita a governar na história da Índia, né, a primeira vez que um partido que não é o Congresso Nacional governa, né, com a República Popular da China. Então tem isso daí, tirar o Brasil dessa jogada, e aí, evidentemente, tirar o Brasil com essa cartada de tarifaço de 50%, não é por negociação, é por rendição. Né? E acho que tem uma questão que não sei se você concorda, é uma análise que eu sempre faço quando a gente vê essa coisa Estados Unidos e Brasil, que é a questão cultural, né? A influência dos Estados Unidos no Brasil, ela vem de muito tempo, já data aí pelo menos 100 anos, né? Formal. E de uma forma que eu acho que os Estados Unidos, e aí as lideranças, desde as lideranças privadas, né? Grandes instituições, enfim, as lideranças públicas, elas sabem que o Brasil, como sociedade, resiste menos aos Estados Unidos do que outros países, né? Por exemplo, na América Latina tem alguns lacaios americanos, mas tem outros que são mesmo mais pobres, né? São mais resistentes a essa coisa, tem uma coisa mais patriota, digamos assim, não sei se é a palavra certa, nacionalista, enfim.
E o Brasil não, eu acho que tem um pouco de... Sempre que eu vejo alguma medida dos Estados Unidos contra o Brasil, ou não contra, mas enfim, alguma tensionamento, eu sempre penso a quantidade de gente que tem aqui da classe média brasileira, ou mesmo das elites, que vai respirar fundo e vai contra o patriotismo, contra o país, contra às vezes os interesses econômicos dela, pra não falar que os Estados Unidos tá fazendo merda. Porque tem essa coisa dos Estados Unidos, né? Muito forte dos Estados Unidos, pô, é a pátria modelo. Grande, é a pátria modelo, econômico, social, etc, né? Aqui o Brasil tem muito isso. Eu acho, então, quando o Trump faz isso, tem vários interesses, você já falou alguns, a gente vai falar outros, né? Uhum. Mas eu acho que tem um pouco disso, tipo assim, cara, vamos lá no Brasil, vamos implicar um pouquinho com o Brasil, porque o Brasil eu sei que vai ter, não sei quanto percentual, mas vai ter uma galera lá, a grande burguesia nacional deles vai ficar a favor da gente, tipo, vai segurar as pontas entre a gente. Você concorda? Você acha que tem um pouco isso também? Tipo assim, dá pra gente manejar mais fácil? Bom, assim, concordo de fundo, mas tem variâncias aí. Concordo de fundo pelo seguinte: nenhuma dominação imperialista na história do mundo foi feita sem aliança com as elites locais. Isso. Né? Sempre. Né? Na Índia, o Império Britânico, sempre. É invariável isso. E aí, as intervenções dos Estados Unidos no Brasil, as duas grandes intervenções dos Estados Unidos no Brasil, elas são marcadas exatamente por isso. Para garantir o interesse econômico dos Estados Unidos nas relações bilaterais. E tem aquele discurso de não deixar o comunismo se espalhar. Mas a derrubada do Vargas em 45, não era exatamente um presidente democrático, né? Mas a derrubada do Vargas em 45, ela é feita pelos Estados Unidos para construir uma Constituição que não tivesse a defesa do monopólio estatal do petróleo, a Constituição de 46, e para garantir um governo entreguista. As grandes tensões do Brasil no breve período democrático entre 46 e 64 são entre nacionalistas e entreguistas. E o governo mais entreguista que nós tivemos na história, antes de Bolsonaro, que o Bolsonaro bateu todos os recordes, o governo mais entreguista que nós tivemos foi o Dutra, né, que foi colocado pelos americanos. E o golpe de 64, que também se dá nesse cenário. Depois, dentro da ditadura, você tem uma retomada dessa tensão entre nacionalismo e entreguismo. O governo Geisel é mais nacionalista, etc. e tal. Mas o golpe de 64 em si, ele é contra um projeto de desenvolvimento nacional. Ele é feito com a aliança da burguesia, sobretudo a burguesia paulistana, mas, em geral, a burguesia brasileira, contra um projeto muito claro de cidadania e de desenvolvimento nacional. E a mesma coisa parece que está agora. Agora, por que isso não se aplica tão completamente? A gente tem que mediar isso. E acho que a resposta está um pouco nas manifestações que a gente viu, né, que foram muito mais positivas do que eu aguardava. Os editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, né, principalmente. Bicho, entrevista minha esposa. Ontem, 6 horas da manhã, quando eu vi o editorial do Estadão, arregalei os olhos e falei, vivi pra ver isso. Que é isso? Né? O Fagner do lado B mandou pra gente no grupo assim, 6 e pouca da manhã, também acordou cedo, só que ele mandou apócrifo. E ele disse que esqueceu de mandar. Aí a gente ficou, eu li uma parte e nem li tudo. Enfim, tava muito cedo. Sensacionalista. Aí eu falei, sei lá, alguém escreveu isso, alguém de esquerda escreveu isso, assim, tipo, alguém, sei lá, algum pensador. Aí ele, tipo, horas depois, assim, às 10 da manhã, ele, gente, isso aqui é do Estadão. Aí eu cacete. E depois, logo depois a Folha, né? Foi. Que Folha, você. No início a edição de papel da Folha de ontem não tem. Sim, foi na edição da tarde, digital e a reboque do Estadão. Isso. E como é que a gente avalia isso? Assim, a gente até citou no lado B, você que tá assistindo aí o lado B, o último agora, mais recente, que vai ao ar agora dia 11 de julho, a gente cita que uma das coisas que é comum, que não seria novidade, por exemplo, é a grande mídia falar alguma coisa num dia e daqui a 3 semanas, daqui a 3 dias, ou seja, tipo, na segunda, já mudar um pouco do tom. Já aconteceu isso milhares de vezes, não seria novidade. A novidade seria que eles se apressaram, porque assim, eles poderiam esperar um dia, por exemplo. A gente tá fazendo aqui 2 dias depois, eles poderiam, por exemplo, fazer hoje, sexta-feira, sábado, domingo, né? O editorial de domingo. Eles se apressaram no dia seguinte, não deu nem 12 horas, e eles já se apressaram a criticar as medidas do Trump, que era algo que a gente talvez até achasse que pudesse acontecer depois de alguns movimentos, por exemplo,
do agronegócio, que eu acho que a gente vai tocar nesse assunto, que é atingido diretamente, de outros grandes players econômicos que, de alguma forma, bancam a grande mídia. Mas foi uma surpresa de cara, assim, né? E qual a análise que você faz? De fato, os financiadores já assustados, já tava rolando ali no zap dos milionários, assim, tipo, deu ruim. Que análise Eu acho que sim, cara. Então, aquele padrão de dominação, a aliança entre império e elite local, ele também leva a interpretações da realidade delirantes, né? Se não forem considerados... né? É o Eduardo Bananinha lendo a carta... Parêntese aqui, desculpa. Eu vou voltar pro tema, Caio, me cobra, mas isso eu tenho que falar. Por favor. Porque, assim, o componente humorístico é indispensável para analisar o fascismo nessa história. O fascismo brasileiro tem essa trapalhões, né? É os trapalhões, né? A carta que o Eduardo Bolsonaro lê ontem, que é uma carta em tom de sequestrador, tipo, eu sequestrei a sua, né, exportação para os Estados Unidos. Devolvo se você cumprir as minhas exigências. Ele lê as exigências, né? E dá um prazo de 21 dias. Isso é que é sensacional. Cara, eu lembrei do nosso povo sequestrando o Elbrick, sabe? Durante a ditadura. É carta de bandido, é carta de sequestrador. Né? Aquela carta, por trás daquilo, tá uma ilusão de potência baseada numa leitura... muito monolítica dessa relação de aliança das elites com Washington. A leitura dele, de boas, é que, se eu impedir o Alexandre de Moraes de viajar para Disney e abraçar o Pateta, ele vai fazer o que eu quero. Entendeu? É isso que eu quero ler. Né? Então, sem as mediações. Uma mediação muito importante, me parece... exatamente do componente econômico e o interesse imediato de quem exporta para os Estados Unidos, que está ali no Estadão, no editorial do Estadão de ontem, que não por acaso tem o título de Coisa de Mafiosos, e que é o que a família Bolsonaro né? Não tem nada mais parecido com mafioso do que o Flávio Bolsonaro na comissão do Senado dizendo pro coronel Dedo Duro lá, o Cid, Mauro Cid, né, que eu sei onde sua filha estuda. Modus operandi de milícia, assim. A gente sempre falou sobre que os Bolsonaros, que o envolvimento mais direto que o Bolsonaro tinha com as milícias, até que se prove ao contrário, é ele fazer o modus operandi da milícia e ser um apoiador. Tipo assim, tá muito claro, né? Não, aquela cena é uma reprodução de uma cena do Poderoso Chefão, cara. Total. Né, que o Michael Corleone vai pra CPI do Senado e leva o irmão do depoente, que ia dedurar eles. E aí o cara não dedura mais quando vê o irmão. É aquilo. E o que escapa à leitura dos Bolsonaro é o interesse direto de quem exporta para os Estados Unidos e da Fiesp. Para mim, aquele editorial é assinado pela Fiesp. O Estadão. Né? O Estadão é o porta-voz dele, sempre foi. E aí tem a coisa do impacto econômico. Hoje está sendo noticiado, a UFMG, na Faculdade de Economia, ela tem um grupo de estudo sobre a balança comercial brasileira, exportação e importação, e ela está noticiando quais seriam os impactos. Tem potencialmente um dano significativo nos empregos, no médio prazo, imediato e médio prazo, mas todos os outros impactos de balança comercial, PIB, etc., é 0, não tem nada mais significativo do que isso. E isso exigiria uma readequação da nossa indústria, que não é fácil. Você não faz isso sem financiamento público, e aí tem capacidade de endividamento do governo para fazer isso, que leva à discussão da Câmara, né, que a gente tem. E para a opinião pública. E para a opinião pública. E você não faz isso de uma hora para outra. Né? Esses caras, basicamente eles são afetados em quê? Na exportação de bens manufaturados para os Estados Unidos, que existe, é significativa, não é o grosso da nossa carteira, porque a nossa carteira está ligada à economia extrativista ainda, como se fôssemos colônia do século XIX, que é essa visão que os bolsonaros têm na cabeça. Por isso que o empresariado industrial está fora da análise deles. Mas tem também a importação de bens de capital. Agora, é mais fácil você mudar a tua fonte de maquinário do que se pensa. Uma indústria que até hoje trabalhava com fresas, tornos pesados, etc., dos Estados Unidos, tem uma grande vantagem a passar a importar da Alemanha ou até da China, e uma vantagem também de padronização. Padronização na economia de escala não é uma frase solta, é dinheiro.
E qual é a vantagem da padronização? É que você vai trabalhar com fontes que vão te dar maquinário em sistema métrico. No caso dos Estados Unidos. Enquanto que lá os caras ainda medem tudo pelo tamanho da polegada do rei. Né? Então isso resolve-se. O que não se resolve é o seguinte: eu tenho uma clientela para minha manufatura nos Estados Unidos, é o caso da Embraer, por exemplo. Sim. Né? E aí cessa essa fonte. Deixa não de dá ser... pra vender avião, bater na porta dos países. Eu tô com os aviões aí pra vender, é mais difícil. Você quer e tal, eu dou um desconto. Né? Não rola. Então, aí você tem impacto, claro que tem impacto. Agora, no médio e longo prazo, quem perde são eles, bicho. E aí, voltando à carta do Bananinha, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um sucesso do Moreira da Silva antigo, com todo o respeito às sogras do Brasil, tá? Minha esposa é sogra, eu tive na minha vida uma sogra maravilhosa que infelizmente já se foi. Tenho atualmente uma sogra que eu morro de amores por ela, até brinco com minha mulher que eu gosto mais da mãe dela do que dela. Acontece. Mas é ponto fora da curva da cultura popular, né? E na cultura popular tem o clássico do Moreira da Silva, que é sequestrar minha sogra. Né? Um abraço, fica com ela, tenho pena de você. E a ameaça americana é um pouco isso, cara, porque os caras têm superávit na balança comercial seguido, não é um superávit ocasional. Os caras têm um superávit regular, mantido há 20 anos, né? E, desculpa, mas a ameaça é tipo, olha, se vocês não fizerem o que eu quero, eu deixo de dominar vocês. Beleza, meu amigo, um abraço. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando que você falou do Bananinha aí, e a gente acho que pode entrar um pouco nesse assunto, que é até que ponto você entende a influência do Eduardo, né? Estando lá, foi mandado para lá, fugido, para tentar fazer o possível mesmo de escarcel. Porque assim, eu tenho dificuldades. A gente sabe que a extrema-direita mundial, ela se comunica, né? Ela tá ligada, né, intimamente a preceitos, formatos, enfim. Eles estão ali. A gente sabe que da Hungria até a Argentina, os caras estão conversando de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa dificuldade de achar que o Eduardo Bolsonaro, por fora da agenda do Trump, na Casa Branca, foi lá tomar um chá, né, um café, sei lá, fazer outra coisa, tomar outra coisa com o Trump, pra falar, porra, pressiona lá, porque os caras estão querendo ferrar meu pai. Em que nível você acha que isso tem a ver com o Bolsonaro? Porque, assim, é interessante. O Brasil, ele quando o Trump assume, eu vou melhorar a minha linha do tempo aqui. Quando o Trump assume, uma das coisas que se fala muito, e aí foi uma análise geral de esquerda, de direita, internacional, nacional, é que o Brasil não era pauta. Primeiro porque o Lula nunca, o Lula nunca foi um perigo para os Estados Unidos, sempre negociou, enfim, nunca não vou romper com os Estados Unidos e tal. Segundo, que o Trump precisava primeiro resolver os pepinos internos e os pepinos dos parceiros mais íntimos. Israel, questão da Ucrânia e tudo mais. E ficou o Brasil meio assim, não tá preocupado e tal. Ele foi subindo esse tom muito a partir dessa entrada do Eduardo lá. Eu fico imaginando o Eduardo batendo, fala comigo aí, fala com o assessor, manda ele fazer isso e tal. Queria que você fizesse assim, o que você entende, Normando, pela participação do Bolsonaro. Considerando o seguinte, uma das coisas que a gente tem debatido, eu tenho debatido bastante, que toda teoria da conspiração é da conspiração até que a CIA abra seus documentos, né? Depois a gente vê que era isso mesmo. E uma das coisas que eu acho que, porventura, pode acontecer, eu não descartaria, é que isso tenha sido um jogo de cena. Essa ameaça tenha sido um jogo de cena, porque o Trump recuaria ou negociaria a partir, por exemplo, do Bolsonaro. Já tá rolando aí que o Bolsonaro vai ligar pra Casa Branca, não. E aí o Bolsonaro surge como um player da diplomacia que nunca foi nem enquanto presidente. Queria que o que você acha dessa teoria, se você acha que tem algum cabimento, e até onde, qual nível, assim, dá de 0 a 10 aí, de articulação dos Bolsonaro a partir do Eduardo lá nos Estados Unidos tem a ver com isso, né? Porque assim, a gente vai falar das Big Techs, que acho que talvez seja o grande assunto, mas você já falou do BRICS, já falou das questões internas dele, e agora Bolsonaro, assim, é
é relevante mesmo se o Eduardo tá lá, o Bolsonaro está respondendo no STF? Até que ponto isso é relevante? A que ponto isso é só um bode na sala? Então, toda negociação do Trump é sempre feita, como todo fascista, aliás, né? É sempre feita na base da ameaça. Né? E na pauta que ele colocou na mesa, necessariamente tem que ter bode. Né? A outra a gente vai falar, porque tá ali, é limítrofe se é bode ou não, mas os Bolsonaro claramente são um bode. Né? Tá na mesa para dar importância casual e depois ser retirado e cantar de galo que conquistou um grande acordo, porque ele é o maior negociador de todos os tempos, como ele fala de si mesmo. O Trump trata os Bolsonaro que nem cachorro. A verdade é essa. Que gostam de ser tratado no cachorro também. De ser tá ali na... consensual. Compõe. Sabe aquela piada clássica, né? De que é a melhor relação que existe entre o sádico e o masoquista? Pois é. É isso. Né? Ele tá consensual. É consenso. E é uma coisa que faltou falar do perfil do Trump e que é assustador, porque eu ouvi isso de um chefe de Estado, de 2 chefes de Estado, de 3 chefes de Estado. Bicho, já são meia dúzia dos chefes de Estado que vão visitar o Trump no Salão Oval, né, e saem dizendo variações da seguinte frase: eu nunca fui tão maltratado na minha vida. Isso, o presidente da África do Sul falou isso. O premier alemão, o chanceler alemão, vergonhosamente do Partido Social Democrata, que era para estar fazendo questionamento ao Otanistão e a uma genocídio em Gaza, e que não faz, é absolutamente alinhado, né? Saiu falando isso, né? E agora, essa semana, foi o presidente da Libéria. Perguntou de onde você sabe falar inglês? Como é que você sabe falar inglês? Né? O cara saiu profundamente ofendido, quer dizer... Tosqueira, né? Muito tosco. E o Trump, né? Demonstração da ignorância dele sobre a história dos Estados Unidos. Pois é. Né, porque a Libéria foi um país criado pelo James Monroe. Sim. Aquele cara que cria a doutrina da América. Tem a bandeirinha da Libéria, inclusive, lembra um pouco os Estados Unidos. A capital é Monróvia, em homenagem ao presidente. Né? E não é numa política boazinha, não. Ele criou a Libéria comprando terras privadas para formar um país, para devolver os escravizados para a África. A origem era essa. Do mesmo jeito que os nazistas inventaram um mito de que os judeus iam ser deportados para Madagascar. A Alemanha não tinha a menor condição de fazer isso, não tinha meios nenhum no meio da guerra para fazer isso, mas foi um mito para apaziguar quem estava se perguntando o que estava acontecendo com os judeus. E do mesmo jeito que o Netanyahu e o Trump estavam falando agora em deportar os palestinos para fora da faixa de Gaza. A lógica que criou a Libéria é a mesma lógica. Mas é uma demonstração de arrogância e de brutalidade nas relações internacionais sem igual. Acho que a Casa Branca nunca viu nada igual. Não. Antes, a coisa mais parecida era o imbecil do Bush Jr., né, que era um idiota. Que era um grosseirão, né? Cavalgadura, como chamava. Era o jeito dele mesmo, né? Texano lá. Texano e ignorante, etc. E tal. Não, esse é um ignorante, arrogante. E ele piorou agora nesse novo mandato, né? Ele veio mais forte, ele dobrou a aposta, mais velho. Ele veio convicto de que ele tinha que fazer tudo de pior muito rapidamente. Aí volta pro Bolsonaro. Então você acha que é isso, assim, essa domesticação, e aí ele vai lá, se precisar usar, ele usa. Descarta. Eu acho que é absolutamente irrelevante os Bolsonaros para ele. É uma coisa que ele sabe que incomoda o Brasil, mas isso tá ligado, né? Tem um gancho aí, porque a mesma lógica que leva ele a questionar o processo judicial contra os golpistas, claro, parêntese, tem uma interpretação aí também de identidade pessoal, porque não passa pela cabeça dele que o judiciário brasileiro possa condenar os golpistas da mesma forma que não passa pela cabeça dele que pudesse condenar ele e os golpistas da tentativa do 6 de janeiro deles, né? É o mesmo raciocínio. Claro, então tem aí uma solidariedade, interpreto desse jeito. Que aí você tem uma barreira cultural. O direito deles é diferente. É bárbaro, é medieval, é escroto, né? E é muito mais dado às contradições de poder do que o nosso, que é direito escrito. Agora, é descartável, mas se conecta com a história das Big Techs por causa do processo. Sim. Aí é que tá... Que é a forma de atingir o STF nas 2 frentes, Exato. Né? E a gente tem visto... E aí, isso é um assunto que é um assunto que tem colocado... O Brasil até, eu acho que de alguma forma tem sido bem
cuidadoso nesse assunto. Talvez pudesse ser talvez seja um bom momento de ser até mais... Só te cortando, cara. Não, por favor. O Lula foi extremamente cuidadoso e feliz nesse cuidado ao chegar para o Barroso, assim que ele escreveu a resposta foi boa, né? Provavelmente veio da assessoria internacional, né? Deve ter o Celso Amorim contribuído ali. A resposta imediata foi muito boa, o texto foi à altura, mas imediatamente ele vai negociar com o Barroso. E nessa negociação com o Barroso, o que ele amarra? Não, o judiciário brasileiro não vai responder. Quem vai responder é o governo. Isso. É o chefe do Estado. Agora é papo de governo, né? É papo de governo. É uma instância com instância. E ao fazer isso, ele impede também que o Barroso faça alguma entrega né, negociada. E esse é um assunto que está na pauta, né, internacional, principalmente, né? Que já aconteceu, está acontecendo no Canadá, por exemplo, já aconteceu em outros países. A Europa avança nesse assunto, né? Embora avance menos e mais demoradamente do que um primeiro mundo deveria avançar. Mas estão tentando avançar. O Brasil acho que ainda faz de uma maneira ainda bem incipiente, né? Cuidadosa. É tudo a questão da correlação de forças e tal. Mas, de alguma forma, faz esse debate. O governo faz esse debate, de alguma forma, quando vem à tona. O BRICS fez esse debate recentemente. E é importante, porque é muito simbólico os chefes dos estados das Big Techs junto com o Trump na posse. Aquilo ali é um símbolo, eles não fizeram questão nenhuma de esconder. Convenhamos, né? Os bilionários mandam no mundo há muito tempo, desde que eles são bilionários. No capitalismo é assim, não é só com o Trump, não é só nos Estados Unidos. Mas eles virem a público, colocarem suas caras, seus nomes famosos, são bilionários que são excêntricos, né? Todo bilionário é excêntrico, né? Mas enfim, eles fazem questão, né, de serem mais ainda. Quando eles se colocam ali na linha de frente da posse, todos juntos, né? Aquilo ali é um recado, não é recado pra mim, aquilo ali é um expresso, tá dito, né? E isso é o interesse. Os Estados Unidos sabe que isso é interesse porque a gente tá falando de muito dinheiro, um dos bens citados, né? Os bilionários, os bancos e os big techs que no final das contas estão ali, são sócios. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre como é que você vê esse movimento quanto às Big Techs, porque talvez seja um momento, não sei o que você acha, talvez seja um momento, inclusive, do Brasil, agora vai apaziguar aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, e do Brasil para cima das Big Techs também, porque agora vai ficar claro que se alguém tem dúvida que as Big Techs são de extrema-direita, né? Já não tem mais, porque, né, eles apareceram com o Trump fez cartinha para defender, Trump tá comprando guerra diplomática comercial para defender as Big Techs. Como é que você vê as Big Techs nesse assunto? Então, cara, é importante a gente sacar qual é o poder político que esses caras têm, que não é só econômico. O poder econômico transformou em poder político. Tem uma associação que foi feita, a Associação de Ideias, que foi feita pela imprensa americana Antitrust, desculpa, na década de 1850 e tal, existia jornalismo crítico da mídia hegemônica deles. Existia até lei antitrust. Então, vai dar nisso. Os caras fizeram. Não foi o comunista que fez. Então, e como é que fizeram? Nos anos 50, um jornalista de Chicago começa a nomear os grandes capitães da indústria de barões ladrões. O que eram os barões ladrões, cara? É aqueles barões lá que cercaram o rei João Sem Terra no século XIII e exigiram a Carta Magna na Inglaterra, que os ingleses falam que é uma constituição. Não é constituição porcaria nenhuma, é um acordo de poderosos. Os barões ladrões eram uma figura medieval dizendo o seguinte, no meu feudo mando eu. Aqui no meu feudo eu determino a vida e a morte das pessoas. Ponto. Não tem papa, não tem rei, não tem autoridade, sou eu. Essa figura medieval, o cara pega para chamar os Rockefeller, né, o Goethe, enfim, o JP Morgan, o cara lá que tem o Carnegie Hall, Dale Carnegie, todos esses grandes expoentes da indústria, da segunda revolução industrial nos Estados Unidos, a revolução do aço e do carvão, agiam como barões ladrões. Eu mando aqui. A grita contra eles levou 60 anos para chegar na legislação antitrust deles, antes da Primeira Guerra Mundial. É um espaço que vai de 1906 a 1914, 1912, por aí, que saem duas grandes leis antitrust, numa campanha contra esses caras. Um detalhe interessante, nesse meio da campanha, em 1870, os próprios barões ladrões
criam as agências regulatórias, que é para dar uma aparência de que não, o interesse público vai ser preservado e tal. Modelo que o Fernando Henrique vai dizer que é moderno, né? É um modelo de 1870 criado para manter o poder político dos caras. E aí, cara, é essa discussão que a gente tem que levar para as Big Techs. E o modelo de atividade econômica mais parecido que existe é o quê? É o monopólio da informação. São os grandes jornais. Um dos últimos barões ladrões das gerações finais, eu até cito 3 exemplos, tá? Um é o pai do Trump, sim, Fred Trump. Outro é Henry Ford. E outro é o verdadeiro cidadão Kane, o Hearst, Patrick Hearst, que era um magnata da imprensa. Esses 3 caras têm uma coisa em comum, além de serem mais ou menos da mesma geração. O Ford é um pouquinho mais velho, o Fred Trump é um pouquinho mais novo. Sabe o que eles têm em comum? Todos eles apoiaram o fascismo no início. Para eles, Mussolini e Hitler eram grandes heróis e grandes modelos de governo, né, do capitalismo, eram as grandes alternativas do capitalismo, até Pearl Harbor. Aí muda. Aí não dá, né, porque o país foi atacado assim como o Brasil foi atacado agora. Eles tinham um nacionalismo ainda lá. Tinha um nacionalismo e aí tinha que mediar, tinha que falar. E esse paralelo é muito interessante, cara, para a gente pensar o seguinte: existe regulação da mídia no Brasil. Essa regulação da mídia é um modelo para a gente pensar as Big Techs. Qual é a diferença da Big Techs no lato sensu? É que a Big Tech é um grande jornal imediato, de repercussão imediata e com comentários imediatos, e que fica fora. Então é como se, por exemplo, o Globo, The Globe, porque sempre defendeu os interesses dos Estados Unidos, não à toa dos 3 grandes EU que não soltou o editorial, né, contra o Trump. É como se o The Globe tivesse sendo escrito e impresso em Washington. É quase a mesma coisa, né? Ele sendo feito aqui, mas por opção ideológica dos seus donos. Mas é como se ele tivesse sido feito lá para ser distribuído aqui. E se é distribuído aqui, bicho, tem que cumprir regras aqui. Então, essa é a discussão jurídica da Big Tech. Não tem nada de revolução. Ah, meu Deus, não tem lei para isso, não tem direito para isso. Não, para lá. Tem sim. E é isso que o Supremo está fazendo quando decidiu semana passada. Sim, a responsabilidade. Olha só onde é que tu me colocou, cara. Eu tô até elogiando o Supremo. A gente tá nessa, né? Assim, por isso que a gente fez recentemente um programa que a gente trouxe aqui o Natan. Enfim, não só o Natan, o Cadu também teve aqui no lado B, porque assim, a gente tem que falar mal do Supremo, porque tem muita coisa acontecendo. Mas de vez em quando a gente tem que falar, pô, legal, fizeram isso. E teve uma contribuição importante do Flávio Dino, que ele fez esse paralelo, né? Só que ele faz com todas as outras atividades, né? Com deputado, empresa disso, empresa daquilo, etc e tal. Mas eu acho que o grande paralelo é realmente a regulação da mídia. Existe uma regulação da mídia. Então por que a Big Tech, só porque é do Musk, ou só porque é do Bezos, ou só porque é do terceiro lá, do Zuckerberg, né, e tem sede nos Estados Unidos, eu não vou regular? Não, escuta, isso está atuando no meu país. Isso está promovendo crimes de ódio no meu país. E incentivar crime de ódio é um crime no nosso Código Penal. Então por que eu não vou aplicar? Né? É necessário. Aliás, registro. Aquilo que Eduardo Bananinha confessa com a sua lista de sequestrador é a prática de um crime. Ele ontem foi para a internet confessar que ele articulou com o governo dos Estados Unidos para encher sua bola, né, se autoproclamar, foi articular com o governo dos Estados Unidos um ato de hostilidade ao Brasil. Logo, ele, à luz da lei 7170, que é a lei dos interesses estatais, ele cometeu um crime contra o Estado brasileiro e tem pena para esse crime de 8 anos de cadeia. E já tá circulando até, né, as fontes, assim, que o STF já falou, ó, é exatamente isso, ó, é crime, mas enfim, né. Agora pra gente começar a encerrar, né, iniciar o encerramento do nosso episódio, queria falar de eleição. É claro que eu acho que ainda falta muito na política eleitoral. Um ano para começar a campanha é muita coisa. Mas já se fala há muito tempo, porque Lula vem candidato, não vem, e a extrema-direita, verdade seja dita, eles estão batendo cabeça. Enquanto não decidirem quem vai ser o candidato, eles vão bater cabeça. E quando eles decidirem que eles vão ser candidato, eles vão abrir o flanco. Então, assim, eles estão
ali entre a cruz e a espada. Não tô dizendo que vai ser fácil, Lula vai ser reeleito, não tô dizendo isso. Tô dizendo que o cenário hoje é melhor pra gente do que parece. Porque é pior pra eles, pelo menos, né? Vamos botar assim. E aí, uma das coisas que a gente tem lido aí é a participação do Tarcísio, né? O Tarcísio, como você gosta de chamar, o fascista de Freitas. Tarcísio é o nosso, é o professor. O fascista de Freitas, né? Ele é um cidadão que é o preferido da Faria Lima, da Fiesp, né, etc., aí, de parte dos poderosos, para ser o candidato a presidente, porque, enfim, tem uma questão de ser um cara de carreira, que entende mais da máquina pública, etc., que eles chamam de moderado. Eu não acho que seja isso que eles queiram. Eles querem alguém que entenda da máquina pública. Não é moderação ou não, é o de menos. Só que, ao mesmo tempo, o Tarcísio, enfim, ele tem uma reeleição quase certa, assim, em São Paulo, né? Convenhamos, né? Todo o histórico que São Paulo nos apresenta. E ele saindo desse lugar para concorrer à presidência, que vai ser difícil para ele conseguir, não tô dizendo que é impossível, mas é difícil, ele abre um flanco, inclusive, pro Lula colocar o Alckmin, que o Lula tá louco para colocar o Alckmin para candidato. E, ao mesmo tempo, uma das repercussões que a gente tem lido é que isso pesa na família Bolsonaro, que tá testando o nome de Flávio, de Eduardo, de Michele para ser candidato. Enfim, eles estão lá, como eu falei, eles estão desesperados. E que isso pesa muito para a eleição. E já rola um burburinho de que, ó, pelo visto, não vai dar para ser um Bolsonaro. Nem a Laurinha vai conseguir. Não tem idade, tadinha. E... isso é bom pro Tarcísio. Só que o Tarcísio, se tem uma coisa que o Tarcísio... Se tem um assunto, um tema que o Tarcísio está 100% alinhado aos Bolsonaros, se eu pudesse escolher um tema, é essa babação de ovo ao Trump e aos Estados Unidos, né? Então, assim, é muito claro que nisso eles não divergem. A ponto dele botar lá o chapeuzinho da maga e tal. Enfim, como é que você vê isso repercutindo nas eleições de alguma forma? E como é que você vê o Tarcísio vai ter que moderar e modelar o discurso dele mais do que nunca, porque assim, ele não vai se afastar do trumpismo, irmão. Se ele tá achando que vai, os grandes veículos podem até achar que tentar fazer, mas ele não vai. Como é que você vê, então, você acha que já tem um cenário assim se abrindo, porque eles vão precisar se mover, né? Eu tomo muito cuidado em não subestimar a direita, porque ela faz, como dizia minha avó, dinheiro faz água subir morro. Né? O Tarcísio, ele já há muito tempo, já há mais de um ano, ele manda sinais através da assessoria dele dizendo o seguinte, que ele não entra em bola dividida. Né? Se o Lula tiver fraco na pesquisa e tiver 5 pontos percentuais abaixo dele, ele coloca a candidatura para presidente. Caso contrário, ele vai tentar a reeleição de São Paulo, que é dada como certa, né? Porque, por vários motivos, mas eu acho que passa um pouco por aquela teoria do masoquista com sádico que eu falei, né, da população de São Paulo. Não subestimo a capacidade da Fiesp, que produziu esse editorial do Estadão ontem, de chamar o Tarcísio, botar no colo e dizer, olha, você não coloca mais o bonezinho. O bonezinho ficou de janeiro até já agora. Já até apagou o vídeo. E ele apagou o vídeo. Como se a internet fosse acabar, né? Esquecimento. Inocente. Assim, é tua área, não é a minha, mas se eu entendo um pouco de comunicação, é pior apagar do que ele deixar lá. Já estava desde janeiro, todo mundo viu. Mas eu não subestimo a capacidade da Fiesp chamar ele no colo e falar, olha, 2 coisas que você vai fazer. Você não vai mais se alinhar com o Trump até depois das eleições. Você não pode continuar do mesmo jeito, mas não vai falar, não vai fazer campanha, etc. e tal. A outra, e já é uma exigência da própria burguesia paulistana, por incrível que pareça, é que sua polícia tem que matar menos. Tipo assim, passou do ponto um pouquinho, Passou do ponto. É igual o Cabral falando que acho que exagerei, né? O famoso acho que exagerei. Acho que exagerei, é ótimo, naquela fatídica episódio. Declaração lá de, acho que roubei demais. Não, foi com muita gana. Mas passou do ponto. Tá incomodando os caras. Tá incomodando. Inclusive o próprio Estadão já fez editorial. Já, mais de uma vez. Pô, 2 vezes tendo que elogiar o Estadão. Puta que pariu. E o STF, esse episódio... a gente vai apagar. Depois apaga. Antes das eleições, por favor. Mas então, eu acho que são 2 exigências. Uma local,
né? Só a polícia tem que matar menos, até eleito. Depois de eleito, é outra história, pode fazer no Brasil inteiro, mas está incomodando agora. E a outra é a relação internacional. Você tem que defender a minha indústria. Você não pode fazer mais a imbecilidade que os Bolsonaro fizeram. Acredito que os Bolsonaro em si, eles são um incômodo para a direita muito grande. Aliás, os editoriais da Folha de São Paulo e do Estadão vêm falando isso já há algum tempo, né? E vai ser varrido há muito tempo, que eu já venho dizendo para os meus amigos comprando cerveja, estocando rojão para comemorar a prisão de São Paulo, do Bolsonaro, e eu venho falando, olha, Bolsonaro preso é ótimo para o Tarcísio. Né? Quanto mais tardiamente ele for preso com relação à eleição, né, teoricamente é melhor pra gente. Agora, esses caras podem tranquilamente, eles têm cacife o suficiente para bater cabeça até o primeiro turno. E aí, na segunda-feira, pós primeiro turno, de manhã cedo, vai todo mundo consensuar muito rapidamente. Pois é o que eu costumo dizer, né? Que a gente fica, a esquerda se divide e tal, a extrema-direita, a direita, sempre foi muito dividida, mas eles têm um momento, uma hora H, que eles se unem mais do que a gente. Tem uma pauta, um momento que eles conseguem se aglutinar melhor e mais rápido, né? A gente ainda tem essa dificuldade. De fato, isso eu tô de acordo com você. E lembrando aquilo que a gente conversava nos bastidores sobre a história do honroso e glorioso Partidão, o PCB, né, muito diferente. Em geral, a direita faz boas análises de conjuntura. Pois é. Até porque, às vezes, eles que controlam a conjuntura também. Né? A gente tem que lembrar disso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que assim, a gente viu aí recentemente, né? A gente tá na sexta-feira. Na quinta, o Lula deu entrevistas para o Jornal da Record e pro Jornal Nacional, da Globo, no tom do famoso Lula Velho Testamento, né? Do Lula barbudo, né? Sabe, barbudo. Que a gente gosta, a gente ama. Aí quando o Lula fala essas palavras, a gente fala, é por isso que a gente vota nele, né? Por isso que ele parece que é bom esse rapaz, podia ir pra política. Ai, Lula. Mas enfim, e de uma forma de uma forma de entrar na campanha, virou pra câmera e falou assim, esses caras não vão voltar, se precisar ser candidato você e tal. Porque eu acho que a gente vai... Eu já tinha feito essa análise anterior, que 2025 ia ser muito parecido com 2015 na forma de boicote do governo. Assim, o governo ia ser tão boicotado quanto a Dilma foi em 2015. Era um outro cenário, teve impeachment depois. Não vai ter impeachment, tinha acabado de ter eleição, a eleição vem depois. Mas eu tava prevendo isso já, eu falei logo em janeiro, eu falei, cara, vai ser um ano que não vai acontecer nada. Assim, se eles deixarem, o Congresso fez primeiro, a gente viu aí semana passada, e agora o Trump tá dando um jeito dele também. Só que uma das razões que eu quero falar sobre isso é, primeiro, a coisa do Bolsonaro, dele não confiar no Tarcísio, isso é muito claro, né? Ele não... Aliás, vários, né, candidatos aqui no Rio tá rolando também, tipo, esse cara não sei e tal. Eles têm isso, eles desconfiam muito, que é típica coisa de quê? De mafioso, de miliciano, claro, desconfiar do outro. Porque eles sabem, né? Você vai sentar na mesa com um cara igual a você, você sabe que alguém vai trair, alguém vai comer alguém, né? Então, e é típico, né? Miliciano é assim mesmo. É o modus operandi. E além disso, né? Tem uma influência muito clara do Trump. Quando o Trump ascende ao poder de volta, né? Volta ao poder na Casa Branca, ele interfere indiretamente, ou talvez até indiretamente, em dois grandes países que não tem nada a ver com o Brasil. O Canadá só o tamanho, mesmo assim, um monte de gelo e mato lá, sei lá, e savana, né? E na Austrália só o clima tropical. Mas Canadá e Austrália sofreram com isso, né? A extrema-direita lá não conseguiu se descolar do Trump a tempo, né? Porque eu acho que eles até tentaram. E em duas eleições que parecia que a extrema-direita, a extrema-direita ia suceder, né? Na eleição na Austrália, no Canadá eles estavam na frente. E os partidos anti-Trump, né, digamos assim, que não se alinharam ao Trump, acabaram levando contra as perspectivas da pesquisa. O Trump, ele assusta uma certa classe média anticomunista, no Brasil, antipetista, mas que, cara, esse cara é louco, né? Porque, né, a gente... Ele é louco, né, pro
pra opinião pública, assim, normal, né? Ninguém consegue levar o Trump muito a sério, até porque ele faz questão de não ser levado a sério. Então ele assusta certos segmentos que eu acho que pode repercutir. O Brasil é diferente, né? Não é Canadá, principalmente o Canadá ali tá pertinho. O Canadá é o 51º estado, né? E ele falou sobre isso. E a Austrália, assim, muito diferente, mas de alguma forma, quem ficar muito trumpista pode ser que se prejudique na eleição. Eu acho que é daí que eu quis falar do Tarcísio, né? Porque, assim, ele vai ter que dar uma descolada, porque pode ser que não fique agora mais ainda, né? Mas isso é um pouco fotografia, né? Isso, daqui a pouco a gente vai ver como é que vai andar. E eu até tenho falado que, assim, eu tava conversando com uma colega minha essa semana, ela, com o Trump lá, a eleição vai ser mais complicado. Acho que a campanha vai ser por causa das big techs e tudo mais, mas assim, meu medo maior hoje não é nem a eleição em si, mas assim, a tentativa de golpe. Porque assim, se 2022, a gente não teve golpe em 2022, uma das razões pra mim muito clara é porque os Estados Unidos falou, não, já te adianto, já foi o primeiro a falar, parabéns Lula e tal, de eleições limpas e tal. Com o Trump vai ser diferente. É claro que vai entrar o julgamento dos golpistas, está entrando um monte de outros fatores, mas hoje eu teria mais medo dele interferir diretamente, mesmo se não for o famoso golpe, sei lá, do tanque na rua, mas o golpe, por exemplo, com as big techs. Dá para armar um fuzuê com a internet hoje em dia. E não só as big techs, redes sociais, né? Tem que lembrar que as big techs de nuvem, as big techs de tecnologia da informação, né? Não é só as redes sociais. A gente olha muito as redes sociais, mas olha quanta gente tem ali, né? A gente tá falando de Google, né? Desculpa o YouTube. Tá falando de Google, de Microsoft, né? A gente tava aí recentemente, tinha coisa do governo federal na Microsoft, na nuvem da Microsoft, tipo, bizarro, né? Então, assim, eu tenho mais medo disso até do que da influência em si da eleição, tipo, porque o candidato do Trump, eu acho que ele perde mais, mas aí ele pode mexer os pauzinhos com grana, né, com essa estrutura. E aí vem aquela questão que a gente tinha passado por ela muito rapidamente, que é a aliança entre império e elite local. O governo dos Estados Unidos, para interferir no processo eleitoral brasileiro atualmente, ele tem um enorme aliado no Congresso Nacional. Exato. A gente tem 3 votações que, para mim, são muito simbólicas, as 3 esse ano, né, que foram a votação do processo de anistia dos golpistas na Câmara, depois a urgência do IOF e depois a votação de mérito do IOF. Essas foram um crescente e todas elas atingiram o quórum qualificado, por exemplo, tanto do impeachment para presidente, quanto o quórum de emenda constitucional. O que pode contrapor isso? Porque esse é um Congresso naturalmente na mão dos caras. Primeiro é a reação, né? A reação mesmo no plano digital que a gente está falando, e aí é muito determinante o que você acabou de falar, porque potencialmente a intervenção das big techs pode neutralizar uma reação popular como a que teve nas últimas semanas contra o Congresso. Isso. Né? E só outro parênteses que eu gosto de fazer, né? A reação narcísica do Hugo Mota, a foto dele sendo flagrado bebendo Chivas 12 anos na boca da garrafa, é muito semelhante ao que eu especulei de uma reação narcísica do Trump ao discurso do Lula de que não precisamos de um imperador. E, do ponto de vista positivo, né? A pancadaria que o Congresso tomou nas redes e a manifestação convocada para ontem na Paulista, que não foi nenhum mar de gente, mas foi significativa. Mostrou que a galera foi pra rua, né? Foi pra rua. Resultou, por exemplo, no relatório do Lira, né, sobre a isenção tributária, que ele melhora a proposta do governo de 5 para 7.500. Pode ser ali uma política do eu sou bonzinho, mas articulo com os meus pares para isso ser derrotado na comissão ou no plenário. Ou agora quem vai ter que vetar é o governo, porque vai sair mais caro do que... Vai sair mais caro. Eu aposto que o governo bancaria, né, os 7.500. Mas isso é resultado dessa mobilização. Né? Então, não tem antídoto, pronto. Né? Mas o caminho é, com certeza, a mobilização popular. E acho que o governo Lula acordou muito tarde para isso. Foi levado a isso porque foi eleito um presidente da Câmara que é um moleque em vários sentidos, mas sobretudo no sentido de não honrar a palavra, em que fez acordos com o governo federal e que descumpriu em menos de 48 horas depois, né, e descumpriu com raiva, seja pela foto, seja por outros motivos.
e não tem interlocutor. O fato é que é completamente diferente. Acho que o Lula demorou muito a perceber isso. O Congresso atual, ele não é uma coletânea de bancadas. Quando a gente fala em bancada do boi, da bala e da Bíblia, é uma inverdade, porque não existem mais bancadas organizadas. Existe um coletivo de interesses individuais. Uma milícia, inclusive. Como milícia. Como milícia. É muito parecido com uma organização criminosa sem hierarquia. Porque você não tem mais o chefe da bancada com quem você negocia e a bancada vai seguir. Né? Esse chefe, se você negociar, ele é desautorizado logo depois. Né? Então, não tem como você negociar com um Congresso com a configuração tão reacionária que a gente tem hoje em dia. Né? E o governo demorou muito a perceber isso e percebeu que a única forma de negociar é botando o Congresso dentro das suas 4 linhas, para lembrar o que o nosso grande líder fascista falava. E o governo só vai fazer isso com mobilização, seja mobilização nas redes, seja mobilização nas ruas. Acho que lições dessas últimas semanas devem ser aprendidas do ponto de vista do Palácio do Planalto. Agora, se não forem aprendidas pelo Planalto, tem que ser aprendidas pela esquerda, e a esquerda tem que botar o bloco na rua. Passou da hora. Uma das coisas até que eu levanto, como eu falei, as teorias da conspiração, elas são conspiratórias até a CIA abrir os arquivos, né? Uma das coisas que eu achei curioso, porque quando o governo... Acho que era o melhor momento do governo em termos de reação nas redes e na rua, né? Com a convocação do ato, do famoso controle de narrativa, a coisa de taxar os ricos, de taxar os bancos, as big techs, as bets, essa coisa. Isso ganhou aderência, ganhou adesão, animou a militância, porque eu acho que era algo que há muito tempo não rolava. Ou seja, teve uma união ali entre governo, partidos, militantes, enfim, pessoas comuns. Nesse momento em que parecia que o governo internamente crescia, tracking do PT já dizendo que o Lula estava crescendo acima da margem na aprovação, a coisa parecia que ia andar há um ano da campanha, sempre bom lembrar, a gente vai se aproximando. E aí, coincidentemente, ou não, vamos saber, o Trump resolve anunciar, né? E mudar o foco, porque aí a gente... e aí como o Normando falou, né? Ou o governo e nós, né, enquanto esquerdas, a gente aglutina isso tudo numa coisa só, porque tá aí, tá posto, dá pra fazer. Ou a gente vai ter que... Não, agora vamos falar do Trump e o negócio da taxação ficou... Então, assim, veio pra espalhar brasa. Obviamente, pode ser só uma coincidência, não tô aqui levantando nada. A gente vai saber daqui a 10 anos, 20, 30 anos, se a CIA abriu os documentos. Mas eu achei curioso, né? Veio numa hora, não vou dizer boa, mas assim, veio numa hora de mudar o foco. Mas eu acho que o governo reagiu bem de alguma forma, né? Acho que isso dá pra gente dizer. Assim, as falas do Lula foram boas quando veio a público. A cartinha invocando a soberania foi muito dentro do tom, foi muito, assim, ao mesmo tempo que bateu o pé, mas também não falou assim, vamos pra briga, vamos pro pau, porque também não se compra briga com o Império assim, né, de uma hora pra outra. Foi boa a reação de um modo geral, né, Normando? Foi muito boa, foi muito na medida. Agora, sobre como é que a gente pode reagir para além do governo, né? Dá para fazer desse limão uma limonada fácil. Né? Luta de classes não admite professor. O professor da luta de classes é a história. Mas dá para fazer uma boa pegada daí, unindo a luta anti-imperialista, porque esse é um dos condões do Trump, né? O professor Paulo Sérgio Pinheiro, que um homem honrado, intelectual de peso, já fez parte do Secretariado da ONU para Direitos Humanos, que trabalhou lá atrás na USP em História com o professor Sérgio Buarque de Holanda. O Paulo Sérgio Pinheiro escreveu comentando ontem que o Trump tinha um grande feito de ter unido Amoedo, o Estado de São Paulo, Danilo Gentili, Agro, verdade. E é verdade, né? Então, o Trump pautou a luta anti-imperialista na esquerda brasileira. Para quem achava que estava morto. Para quem achava que era coisa do passado, etc e tal. E a luta anti-imperialista, ela tem um componente interno que é a luta de classes, né? Necessariamente. Para quem achava que estava morto. Que também achava que estava morto. A gente em 2 semanas viu aí que... E que estava muito presente no debate da taxação dos super ricos e do IOF, né? Então é relativamente fácil unir uma pauta com a outra. Tem que ter alguma habilidade, mas dá para ir. Eu tô muito esperançoso de que agora a gente tem um bom caminho pela frente. E eu encerrei o último Lado B falando disso e vou encerrar o Lado B Revista falando disso também.
a gente se orgulha muito dessas duas palavrinhas aí, luta anti-imperialista, luta de classe. A gente se orgulha muito, desde que a gente foi no ar pela primeira vez, a gente dá nome às coisas, né? A gente sempre fala sobre isso. A gente pode ter feito análises erradas aqui, se empolgado demais, se empolgar de menos, mais pessimista. Enfim, normal, a gente tá aqui como observador dos fatos e a gente não vai acertar tudo. Se assim fosse, né? Não permite professor, nós somos nem monitores, quanto mais professores. Mas a gente se orgulha muito enquanto comunicadores de duas coisas. Uma, a gente aqui sempre deu as nossas opiniões, a nossa análise dos fatos, os nossos vieses sempre são nossos, não são de ninguém. A gente está aqui com um dos sócios do escritório, que é nosso parceiro, e a gente sempre falou o que a gente quis falar, tanto no escritório quanto aqui no Lado B, né, Normando? A gente sempre teve essa liberdade. O Lado B do Rio é o que eu acho, o que o Fagner acha, o que a Luara acha, o que o Daniel acha, quem passou por aqui, a Nanda, o Alcísio, a Jéssica, enfim, várias pessoas passaram por aqui e falaram o que elas sentiam. Nunca teve ninguém, agro, fundação, partido, que falou assim, pô, fala isso. A gente sempre deu a nossa visão dos fatos. A gente se orgulha muito disso. E a segunda coisa que a gente se orgulha muito disso é que sempre das nossas visões dos fatos, a gente sempre tem em mente a luta anti-imperialista e a luta de classe. A gente jamais perdeu isso de vista. Se um dia você falou assim, pô, discordo completamente do que o Caio falou, tudo bem. Mas saiba que tudo que eu falei aqui, que o Normando falou, que os nossos convidados falaram de maneira geral, que as pessoas que colaboraram com o Lado B do Rio nesses últimos 9 anos, sempre tiveram isso em mente. A gente jamais perdeu isso de vista. Porque no final das contas é isso. A história explica, a história mostra que são lutas que mudam, que têm ali suas diferenças ali por tecnologia, por questões geopolíticas, mas que no final das contas é isso. É a dominação dos mais ricos sobre os mais pobres, seja no campo do trabalho, seja no campo da geopolítica. E o Lado B do Rio se orgulha muito de fazer 9 anos defendendo essa visão de mundo. Normando, muito, muito, muito obrigado. É um barato falar com você sempre. Espero que a gente volte. O Lado B do Revista agora dá uma pausa. Mas a gente tem o Lado B do Rio, vai ter aí outros programas, quem sabe. E o Normando é um parceiro nosso, é um cara que a gente gosta de ouvir. Tá lá no Trilhas da Democracia também. Sempre, enfim, ajudando a gente a entender também, né? De maneira muito honesta, né, Normando? De maneira muito também visceral, às vezes, né? A gente... que a gente não perca isso também, né? Que é bom a gente ser isso um pouco também na hora das análises. Porque, afinal de contas, a gente defende o interesse da classe trabalhadora. Então, de vez em quando, a gente vai fazer análises mais vibrantes, vai errar, vai ficar meio confuso, né? Mas a gente vai fazer dessa forma. E o Normando é uma das figuras que a gente se orgulha muito aqui de conversar sempre, falar sobre e apresentar para vocês também, aí nas redes, nos nossos canais. Então, foi um barato, acho que a gente conseguiu ter aí um apanhado dessas primeiras horas, né? A gente sabe que isso pode estar mudando nesse momento, né? Os caras são doidos. A política tradicional dos velhos oligarcas, né? Caras, né? Bem criados e tal, já era meio doido. Imagina o Trump doidão lá fazendo, né? Mas acho que a gente conseguiu. Obrigado, Normando. Cara, eu é que tenho que agradecer, não só pelo convite, que, repito, do início, é sempre uma honra e uma alegria mesmo, de verdade, não é, Chavão? Mas agradecer o fato de vocês estarem organizados e levando essas bandeiras há tanto tempo. A parceria só engrandece a gente, não é à toa que a gente chegou junto no Lado B. E, enfim, estou muito feliz com tudo que a gente fez em conjunto. Espero que a gente faça muito mais pela frente. Com certeza, estaremos juntos. Então é isso, a gente fica por aqui. O Lado B Revista é essa segunda temporada. Vai dar uma pausa, a gente vai ver como é que vai fazer, de repente, no ano que vem, para fazer aí novos episódios. A gente espera voltar, porque é um programa que é muito legal de fazer, bonitaço aqui no estúdio, no Sauí. Mas você tem aí outros 17 episódios. Repito, são episódios que, de alguma forma... tem condições de você ouvir um ano depois e tal, porque vai ter ali muito conteúdo não só acadêmico, teórico, mas mesmo conteúdos ali de conversas que servem pra gente tentar entender as questões do nosso mundo, que não tá fácil de entender. A gente tá tentando ainda entender, tentativa e erro. Quando a gente tenta, já aparece um negócio diferente. Então a gente convida você, se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like. Pô, gostou, cara? Deixa o like, comenta, fala aí o que você, enfim,
que você sentiu falta, de repente, né, nesses 18 episódios? Qual tema a gente poderia ter falado mais? Pra gente já ir pensando, quem sabe, aí na próxima temporada. E acompanha a gente tem essa playlist, tem os Lado B aí em videocast, tem outros conteúdos. Acompanha a gente, o Lado B do Rio continua normalmente toda sexta-feira, em áudio principalmente. Então, a gente agradece quem esteve aqui com a gente nesse um ano. Foram 18 episódios que me engrandeceram muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Lado B do Rio, aprendo muito. Costumo dizer que o Caio Belandi que deu certo é o Caio Belandi do Lado B do Rio. Se eu bater as botas, eu espero que demore, mas se eu bater as botas amanhã, vocês falam assim, pô, Caio Belandi do Lado B do Rio que morreu. E fico muito feliz de fazer esses programas aqui para vocês, e eu sei que também a nossa audiência gosta muito, então a gente fica por aqui. Espero vocês do Lado B do Rio, toda sexta-feira, até que o Lado B Revista volte. A gente vai voltar um dia. Um abraço e até a próxima.